Meus irmãos, separe ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja sobre as nossas vidas na noite de hoje. Eu queria que você já lesse nas nossas vidas o Evangelho de Mateus, para que a gente fizesse a reflexão na palavra do Senhor esta noite. Hoje é dia 12 de julho. Que dia é hoje? Aniversário da Alessandra. Dia dos namorados. Muito bom. Ué. Domingo. É um domingo especial para cristão? Hoje é domingo de Pentecostes. Exatamente 50 dias depois da Páscoa. É o momento que a Igreja Cristã celebra a presença do Espírito Santo sobre a Igreja. Aquele evento é como celebrar os dois. O momento em que Cristo ressuscitou e durante 40 dias ele esteve com seus discípulos, ensinando os discípulos, mesmo após a ressurreição. E no dia, 40 dias depois, ele sobe ao Pai para dizer para os seus discípulos: fiquem tranquilos, porque vocês não ficarão sós. Eu enviarei o Consolador. A igreja permanece orando por 10 dias, e no 50º dia, 50 dias após a ressurreição, acontece a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E esse evento é um evento que nós precisamos celebrar, tão importante quanto o nascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja é algo muito especial também. Porque é a presença do Espírito Santo que dá essa unidade à igreja, dá essa sacralidade, esse poder de Deus atuando sobre a igreja, é a presença do Espírito Santo. Motivo pelo qual nós temos que celebrar também. Eu queria continuar hoje falando um pouco sobre a identidade do metodista livre, estudando a teologia materiana, os fundamentos que ensinados por John Wesley, que fazem parte da nossa identidade. E eu queria falar um pouco sobre santidade, mas de uma forma muito prática. Lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34 ao 40, eu quero falar sobre uma santidade que acontece a partir da nossa conversão. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados diante de Deus. E a partir daí nós iniciamos um novo relacionamento com Deus. Esse relacionamento que nós temos com Deus, nós chamamos de santidade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês esta noite para dizer que a santidade é sim uma obra que é feita por Deus em nós. Mas é necessário um esforço pessoal da minha parte para que essa santidade realmente aconteça e se realize em minha vida. Nós podemos chamar isso de sinergia. Deus vai dar obra em mim, mas é necessário a disposição do meu coração para que essa obra aconteça. Eu não posso ficar de braços cruzados, esperando que Deus santifique a minha vida, que Deus me transforme em alguém mais parecido com Jesus. Eu não posso ficar passivo, simplesmente esperando. A fé cristã exige uma ação do adorador para que essa santidade seja produzida em nós. Em Mateus capítulo 22, dos versículos 34 ao 40, foi perguntado a Jesus, qual é a essência do ensino? Se tivéssemos que reduzir, se tivéssemos que sintetizar tudo aquilo que você ensina, tudo aquilo que está na palavra, o que você teria para nos dizer? Jesus nos apresentou isso de uma forma muito simples. E de tão simples, nós temos a tendência de achar que é algo de pouca importância. Mas, na verdade, este é o cerne da fé cristã. Foi assim que Jesus apresentou isso. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Colocaram Jesus em xeque, colocaram ele na parede, e queriam testar a profundidade do conhecimento que Jesus tinha na Sagrada Escritura. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas Jesus continuou. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo, como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resume toda a palavra de Deus, todas as escrituras sagradas, desses dois mandamentos. Ame a Deus. Ame o Senhor com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, fé, razão, coração, com todas as suas forças, ame a Deus. E quando ele fala de amor ao próximo, atende. E o segundo é semelhante a ele. Ou seja, Jesus coloca os dois mandamentos como de suma importância para compreender a fé cristã. Tanto o amor ao próximo, quanto o amor a Deus. Então, essas se tornam as doutrinas fundamentais da fé cristã. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu sei que você já leu esse texto centenas de vezes na sua vida. Nós sabemos que Jesus disse essas palavras. Sabemos muito bem disso. Que os fundamentos da fé cristã estão em amar a Deus e amar ao próximo. Acontece que nós sabemos isso em nossa mente, mas não em nosso coração. Porque, de fato, o ser humano sempre tende a uma religião humanista. Nós queremos uma religião que venha para atender os nossos interesses. Então, nós queremos uma ótima situação financeira, nós queremos boa saúde, nós queremos que vá tudo bem com a nossa família, nós queremos os nossos filhos seguros. O foco da nossa religião, o centro da nossa religião, somos nós mesmos. Nós estamos no trono. E nós queremos uma religião, e nós frequentamos uma igreja visando isso. Uma religião que seja humanista. Eu estou no centro. Eu preciso de um Deus que atenda às minhas necessidades, às minhas expectativas e os meus interesses. Então, na prática, amar a Deus e amar ao próximo não é o centro da minha religiosidade. E é exatamente nesse ponto que John Wesley começou a trabalhar e a produzir a sua teologia. Toda a teologia de John Wesley se fundamenta a partir desse ponto. E John Wesley foi muito enfático. Olha, eu não entendi nada, eu não produzi nada. Toda a minha doutrina está fundamentada naquilo que Cristo ensinou. O mérito de John Wesley é conseguir trazer de uma forma muito simples para a realidade de sua época as palavras de Jesus. Ele se entendia como intérprete das Escrituras. Ele mesmo dizia: eu sou um homem de um livro só, se referindo a Bíblia. Não que ele não precisa apenas a Bíblia, porque ele é um homem muito único, mas ele gostava de dizer: eu sou um homem de um livro só. Eu amo a Bíblia, eu ensino a Bíblia e eu prego a Bíblia. E toda a sua teologia é produzida exatamente em cima desse ponto: amar a Deus e amar ao próximo, que Jesus definiu como uma doutrinas fundamentais da fé cristã. Aí a gente precisa parar um pouco para entender qual era o pensamento corrente na época de John Wesley. Por que foi necessário que John Wesley produzisse uma teologia para que mudasse totalmente a sociedade de sua época? Havia uma forte discussão na Inglaterra de John Wesley, isso há 300 anos atrás, 250 anos atrás. Havia uma forte discussão dentro da fé cristã sobre fé e obras. Qual é o papel da fé dentro da religiosidade e qual o papel das obras? Entendemos que John Wesley defendia isso, e esse é o lema também da Reforma Protestante: nós somos salvos somente pela fé e não pelas obras. Esse é um ensino muito claro das Escrituras. Efésios 2:9 fala isso. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras,
para que ninguém se glorie, para que ninguém sinta conseguir conquistar a transformação. Então, esse foi o grande lema da reforma protestante. Salvação somente pela fé. Sola fide. Salvação exclusivamente pela fé. Isso revolucionou o cristianismo na ocasião da reforma protestante. A salvação se dá pela fé. Acontece que 250 anos depois da reforma protestante, o que John Wesley viu em sua sociedade? John Wesley viu cristãos que acreditavam que a salvação acontece pela fé que eu tenho em Jesus e pela obra que Jesus fez em Calvário. Então, a minha vida não importa. As minhas obras não importam mais. Eu posso continuar pecando à vontade, porque eu sou salvo por aquilo que Cristo fez e Ele foi perfeito. Eu sou um pecador, eu posso continuar cometendo pecados à vontade. John Wesley, como estabelecido no reino da terra, que abraçou essa ideia. Ele andava pelas ruas e encontrava cristãos bêbados que passavam a madrugada toda em jogatina, em imoralidade sexual, e no domingo de manhã estava na igreja. Eu sou salvo pela fé. O que eu faço em segunda sábado não importa. Muitos pastores que bebiam muito naquela época, você podia encontrá-los jogados na sarjeta. Você tentasse conversar com ele, salvação somente pela fé em Cristo. As minhas obras do estilo de vida não importam. John Wesley, chocado com os rumos que o cristianismo estava tomando, ele resolveu reencontrar as escrituras numa teologia que é de equilíbrio a isso. Então, toda a teologia de John Wesley é um significado das necessidades que ele viu no mundo e no tempo em que ele teve que produzir essa teologia. É uma resposta prática ao mundo caótico que ele estava vendo. Então, realmente, nós somos salvos pela fé que nós temos em Cristo, e não pelas nossas obras. A salvação não é pela fé, mas é demonstrada pelas obras, sempre que assim faz. A minha salvação se dá exclusivamente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas se eu sou salvo, eu preciso produzir agora obras que comprovem que eu sou salvo. Eu não posso dizer que sou salvo em Cristo e continuar vivendo da forma como eu vivia antes. Não faz o menor sentido isso. Então, as obras demonstram, legitimam a minha salvação. Exemplificando, o ladrão que morreu na cruz, ao lado de Cristo, ele viveu uma vida toda torta, fazendo coisas erradas. E ali na cruz, morreu ao lado de Jesus, ele pede a Cristo: Jesus, lembra de mim. Eu creio que o Senhor é aquele que quem ser. Lembra de mim quando acertar no seu reino. Jesus diz: ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão, nos últimos momentos da sua vida, demonstrou fé em Cristo. E ele não teve a oportunidade de produzir boas obras, de fazer coisas boas na vida dele. Ele não teve condições de mudar o estilo de sua vida. Mas se aquele ladrão, por algum motivo, alguém decide de levar-lo à morte, ele desceu da cruz e fosse liberto, aquele homem tinha que demonstrar, sim, através das suas obras e através das suas ações, que a fé que ele disse que ele tinha em Cristo era verdadeira. Ou seja, a vida daquele homem tem que mudar. Senão, aquela fé que ele verbalizou, que ele disse que tinha naquele momento, não faria o menor sentido. Então, nós não somos salvos por causa das nossas obras. Mas nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos. Então, as obras são uma consequência da minha salvação. Elas precisam aparecer. A fé se revela através das obras. Nos ensina também Tiago. A famosa frase de Tiago: a fé sem obras é morte. Não adianta dizer, por palavras, que eu creio em Cristo.